A graça e a paz. Amanhã nós vamos ter o nosso culto profético às 8h30 da noite, online. No sábado, nós vamos ter o nosso culto presencial de passagem do ano, às 18 horas, lá na Granja Viana. Então, a gente conta com a tua presença lá, para que a gente possa ministrar um culto de adoração ao Senhor. Os pastores, vários pastores confirmaram presença para transmitir uma palavra profética para a igreja. Se Deus permitir, nós vamos também lançar palavras proféticas aos que estiverem presentes lá, porque creio que é um dia importante para orarmos juntos e orarmos, claro, pelo nosso país e pela vida da igreja do Senhor, tá bom? Então, no sábado, Granja Viana, 18 horas, dia 31 de dezembro. No domingo, nós vamos ter somente culto online, às 10 da manhã, com Ceia do Senhor online. Então, às 10 horas da manhã, pedi para o pastor Jamê, está trazendo uma palavra aí para nós, tá bom? Ao vivo, só que somente online. Somente online. Segunda-feira é nossa mentoria ministerial, voltada ao ministério do diaconato e pastoral. Nessa semana que passou, nós orientamos o ministério de obreiros. Eu creio que aqueles que são obreiros e pastores diáconos têm que estar cientes, tá? Dos conceitos, do objetivo. Então, aqueles que não ouviram, eu creio que é importante ouvirem a aula de segunda-feira de seminário. E na próxima segunda é voltado mais para os diáconos e para os pastores. Na quarta-feira é o nosso Café com Deus, tá bom? Bem, vamos há uns 2 meses atrás, 1 mês e pouco atrás, eu participei de uma reunião sobre esse assunto, a Vruta. É uma palavra, acho que hebraica, ou alguma coisa assim, e o pastor era indonésio, e creio que Deus falou ao meu espírito, ao meu coração, através da Bíblia, tá? Lá está tendo um avivamento muito forte na Indonésia, né? E Deus está salvando milhões de muçulmanos ali, eu já contei para vocês, né? E com isso, somando a uma ministração que a gente teve há uns meses atrás, e faz muitos anos que a gente está buscando a direção de Deus acerca das reuniões nos lares, acerca de como frutificar como obreiro, como frutificar como diácono, como frutificar como pastor. Por quê? O título se torna frustrante quando a gente não dá fruto. Por exemplo, ser pastor de 2 pessoas só, não tem sentido, tá, gente? De pouca gente, não. A gente quer salvar mais pessoas, né? E o obreiro também. Ser obreiro dele só ter o título, isso é frustrante. Quando a pessoa não dá fruto, desanima, né? E eu creio que essa visão possa nos ajudar a frutificar. Então a gente vai dar um passo. Eu acho que vai melhorar bastante a visão da nossa igreja acerca do discipulado, tá? E das reuniões nos lares, tá bom? Pode passar para frente. Primeiro, eu queria dar ênfase a esse versículo que diz assim. Portanto, está falando com os discípulos, tá? Está dizendo, discípulos. Eu acho que estava dizendo para os 12 discípulos, mais 70, devia ter uns 82 discípulos lá. Discípulos, façam discípulos. Vá e faça discípulos.
de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá? Ajudem elas a irem para o céu, é isso aí. Ajudem elas a serem alunos também. Alunos são pessoas que aprendem e se tornam mestres. Isso é o conselho de discípulo, tá bom? Vamos para outra. Aí vem essa palavra avruta. Essa palavra avruta eu vou ler. Eu acho que é aramaico, hein? Significa amizade ou companheirismo. Então, a avruta é amizade ou companheirismo. É um enfoque rabínico tradicional para o estudo Talmud babilônico, ou seja, eles se reuniam em grupos pequenos para estudar o Talmud babilônico, que na verdade para nós seria o curso de obreiro, doutrina rabínica, né? No qual um par de estudantes, dois, analisavam o curso de obreiro, comentavam, debatiam um texto, uma aula do curso de obreiro. Então, era concentrado no curso de obreiros da época, tá? É um método de aprendizagem primária nas yeshivot, é tipo escola, onde os estudantes com frequência se relacionam com colegas de estudo, de conhecimentos e habilidades similares, e também o praticam homens e meninos. Naquela época era homem e menino só. Fora da igreja, yeshiva é tipo de igreja, tá? Então eles discutiam no trabalho, no lar, nas férias. Era um grupo de aprendizado. Eles queriam aprender. Era essencial eles aprenderem. Essa prática foi usada na época de Jesus e é utilizada até os dias de hoje. 2 ou 3 pessoas. O terceiro geralmente era usado uma pessoa mais madura, né? Tipo obreiro. A diferença de relação de um professor e um aluno, que era feito no nosso curso de obreiro, é feito até hoje, professor e aluno, no qual o aluno memoriza e repete o material, estuda, né? Já o método avruta é um método, faz com que o aluno analise o texto, organize seus pensamentos, crie argumentos lógicos também que expliquem seu raciocínio. Escute as respostas do seu colega, questione suas ideias com os demais, com frequência chegando a ideias completamente novas sobre o significado do texto. Existe discussão, existe troca de ideia. E não dá para ter muita gente, não. É 2. Mas ele tem que estar disposto a aprender. Tem que ser um grupo que queira aprender, queira avançar, queira dar fruto. Tá? Era tradicionalmente para homens e mulheres. E recentemente tem sido feito também yeshivot femininas, com as mulheres também. Vamos lá. Vamos para a época de Jesus. Será que ele usou? Provavelmente, tá? Porque era usado esse método da época babilônica até os dias atuais. Então, na época de Jesus, eu creio que Jesus aprovou esse método. Deus aprovou esse método. Vamos ler essa passagem de Mateus 18. Diz assim: Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Bom, essa segunda parte que é mais importante. Também lhes digo, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Referente à oração também. Pois onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, ele utilizou esse texto para dizer que provavelmente Jesus tinha os 2 ou 3 dele também. Jesus tinha 12 discípulos, mas não quer dizer que os 12 discípulos tinham um melhor do que o outro. Não, necessariamente. Jesus tinha 12 mais 70 discípulos, dá 82. E provavelmente esses 70 discípulos foram muito mais usados do que os 12, tá? Então não quer dizer que esses 2 que Jesus selecionou eram melhores, para não gerar ciúmes, para não gerar inveja no nosso meio, dizendo, poxa, o Renato escolheu 2 lá, então quer dizer que ele gosta mais dos 2. Não, às vezes é uma coisa que ele vai ter que orar, por exemplo. Você vai ter que orar
e escolher, vai ter que... É um método utilizado por Jesus. Teve alguma inveja entre os dois? Pode ser que sim, gente. Mas isso não dominou a turma. Isso não dominou. Onde estiver 2 ou 3, avruta, em meu nome, ali estou no meio deles. Eu acrescentei isso para dizer que é um método coerente. Ajuntar 2 que queiram aprender, né? Vamos mais para frente. Na época da igreja primitiva, eles se reuniam unânimes todos os dias no templo e todos os dias comiam, faziam a ceia do Senhor, provavelmente, né? Tinha uma coisa social também? Sim, devia ser amigos. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se lhe haviam de salvar. Olha, voltando ao versículo anterior, ele diz assim: se tiver 2 ou 3, se tiver avruta, Jesus disse, eu estou nisso, eu aprovo, eu estou no meio de vocês. Então eu creio que é um método que Jesus aprova, e que se a gente fizer isso, Ele vai com a sua presença, e Ele vai abençoar esse processo. Deu para entender? Se é um projeto de Deus, Ele diz, se vocês fizerem isso, se vocês reunirem 2 ou 3 para aprenderem minha palavra, discutirem minha palavra, discutirem curso de obreiros, eu vou estar aí, tá? Eu vou abençoar, eu vou responder suas orações. Na igreja primitiva, o que aconteceu? Eles se reuniam também diariamente, provavelmente eles tinham ceia todos os dias, né? E essa prática de buscar todos os dias é algo que Deus está pedindo, viu? Independente se é férias ou não, né? Deus é incansável, tá, gente? E o que ocorreu? Todos os dias Deus acrescentava gente salva na igreja. Todos os dias Deus acrescentava gente salva, tá? Vamos para outra. Então, a avruta tem que ter uma pessoa, um obreiro pelo menos. Então eu vou incentivar que todos os obreiros tenham 2, a sua escolha. Escolha 2. Homem escolhe homem, mulher escolhe mulher, tá? Não vamos misturar não. Que você possa ajudá-los a se tornar obreiros. E abra um canal no WhatsApp, pelo menos com esses 2, para você dar um bom dia, boa tarde todo dia, né? Um bom dia, graça e paz, e acompanhando para ver se está assistindo, né? Eu sei que o pastor Hamilton faz muito isso, só que não é 1 ou 2, ele acompanha um monte. Mas só que o que nós estamos te colocando como alvo é que comece com 2, para que no final você chegue a 10 ou 12, tá? Mas vamos começar com 2. Talvez você tenha uma célula aí de 12, 20, mas escolhe 2 por enquanto, para que esses 2 que nunca fizeram curso de obreiro ou fizeram meio mal feito, façam, e você acompanhe, que eles aprendam. Jesus vai estar no meio de quem? Daqueles que querem aprender. É o que a gente entende naquele versículo, tá? Vamos para outra. E outra, aprenda a ser disciplinado. Por quê? Só para fazer curso de obreiro? Não, a perseverança te ajuda a ir para o céu, entendeu? Porque os dias atuais são muito ruins. Os pecados estão sendo cada vez mais fortes e o negócio, muita gente vai se esfriar por causa disso. Jesus prometeu que ia acontecer isso, especialmente nos fins dos tempos. Mas aquele que perseverar, que for disciplinado até o fim, vai ser salvo do inferno, tá, gente? Então, a perseverança, a disciplina é essencial para o obreiro. O obreiro ensine os 2 que estiverem contigo a serem como você, tá? Agora, se você for muito tranquilo, não participa de nada, você vai gerar pessoas assim também. Não dá para reclamar. E não dá para enganar, tem que ser verdadeiro. Nós vamos formar pessoas que são como nós, tá? Se somos fiéis, vamos transmitir fidelidade também, tá? E não existe mentira no povo de Deus, não existe engano, né? Não existe colinha.
É tudo na realidade, na verdade, tá bom, gente? É essencial isso. Bom, e também é essencial você ser altruísta, ou seja, você está fazendo não por interesse, mas porque você se interessa que o seu amigo vá para o céu e ele se torne um obreiro. Você tem esse desejo, esse peso no teu coração, tá? Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: aí, você me ama? Jesus disse: sim, te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro era uma das pessoas mais próximas de Jesus, né? Então até para ele Jesus disse. Depois de 3 anos ele disse: você me ama? Pedro falou: sim, eu gosto do Senhor. Gosto como amigo. Tá bom, então o projeto vai cuidar dos meus cordeiros, das pessoas que vão se converter, tá bom? Então, se a gente ama Jesus, precisamos entrar nesse projeto, tá, gente? De discipular. É obrigação minha e obrigação sua. Um dia nós vamos ser cobrados, tá? E Deus está já cobrando a gente. E muitos estão sofrendo as consequências de estarem sendo cobrados e ficam ofendidos. Não vai ter choro não, tá, gente? Eu queria falar um pouquinho sobre os 12 discípulos ou apóstolos. Desses 12, Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Judas, Simão, Judas Iscariotes, desses 12, Jesus escolheu especialmente Tiago e João, tá? E também Pedro, que foi uma avruta deles, que discutiam, conversavam mais com Jesus. Apesar dos 12 serem apóstolos e discípulos, tá? Não era preferência, não sei se existiu ciúmes tal, mas Jesus escolheu. Então você vai ter que ser como Jesus, escolhe também, tá? Aqueles que têm mais afinidade contigo, sim, que são mais amigas tuas, sim, tá? Não vai ter disputa, não vai ter nada. Deus vai escolher um por um. Os discípulos, os obreiros vão ter que acompanhar pelo menos 2, tá? Uma avruta pelo menos. Qual que é o final? Pode ser que na célula você tenha 12 pessoas, mas você tenha uma avruta, ou seja, tem uma célula, mas de toda a célula eu posso contar com 2, esses 2 eu posso contar, eu estou discipulando, eles vão ser obreiros daqui a pouco, e eles vão ter também as suas avrutas, vão multiplicar, tá bom? Porque tem gente que não quer, né? Vai fazer o quê, né, gente? Não dá para obrigar, mas tem sempre 2 que você vai incentivar e eles vão te acompanhar, tá bom? Um para outra. Então, Pedro, Tiago e João, eu peguei essas referências aí que Jesus citou, tá? Sempre andado grudado aí com Jesus, sempre estavam juntos, tá? Sempre tem aqueles que andam um pouquinho mais afastados, tem aqueles que andam um pouquinho mais juntos, né? Então, Jesus também, não quer dizer que um seja melhor que o outro, tá? Mas que esse sistema vai te ajudar bastante, né? E vai ajudar a formar, né, obreiros. Eu acho que obreiro forma obreiro. Quem forma obreiro não vai ser pastor, não, tá? Pastor vai ter que formar pastor, diácono vai ter que formar diácono e vai ter ajudar a coordenar os vários obreiros que tiverem aí, os pastores e diáconos, tá? Aumentar o número não sei se vai aumentar o número de células, mas vai ter muita avruta. Teoricamente, se temos mais de 200 obreiros, eu acho que tem que ter pelo menos 200 e poucos avrutas. Não. Matemática simples, né? Então, é uma direção que eu creio que é de Deus, tá? Então, a gente vai obedecer. O negócio todo é obedecer ao Espírito Santo, tá? É uma direção que eu acho que é bíblica. Vamos para outra. Aí, teve mais 70 e poucos discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos, tá? E o pastor Gary Haynes falou para mim que ele leu que em livros paralelos que esse pessoal foi muito usado por Deus, mais do que os próprios 12 discípulos, alguns citam, né? Então não tem que ter ciúme, não é porque você não faz parte dos 2 de alguém
que você não vai ser usado. Não, não quer dizer que sejam melhores, não. Pedro pisou tanto na bola, né, e andava pertinho de Jesus. E quem mais foi usado foi Paulo, que nem faz parte desses 70, não é não? Nem faz parte desses 70 aí, né? E esse pessoal foi muito usado por Deus. Bom? Exemplo, se tiver uma célula aí, o Renato que está me ajudando aqui, tá? Então ele, não sei se é ele e a esposa que tomam conta de uma célula, não sei se tem 8 participantes, ou vai ter mais obreiros lá na célula dele. O que ele vai fazer? Ele é um obreiro masculino. Ele vai escolher no grupo dele, não vai ter disputa, não. Ele vai escolher e não fique muito chateado não, tá, gente? Não quer dizer que os outros não vão ser acompanhados, mas pelo menos 2 ele vai dizer assim: olha, eu queria acompanhar vocês, vou abrir um WhatsApp aí, posso acompanhar vocês, podemos mandar mais junto aí, tomar café uma vez por semana, pelo menos, se puder, né? Às vezes você já faz isso com outra pessoa, e nada formal, você pode reunir outro dia, mas você vai incentivar esses 2 a fazerem curso de obreiro, porque tem que ser o assunto. Esse é o aprendizado, eles têm que aprender. 2 que estejam a fim de crescer e aprender, tá? E a esposa dele vai fazer o quê? Vai acompanhar 2 mulheres, né? Na escolha dela, que tem boa conexão, tá? E tem a amizade também, né? Então tem que ser. E se alguém quiser ter uma fruta, aí eles vão conversar com os diáconos, os pastores, e amém. Se você. É questão de tempo, você vai ter a tua fruta também, sem dúvida, né? Então, acompanhar significa ter acesso diário, tá? Não é que você tem que se reunir. Hoje tem um WhatsApp, gente. Claro que uma coisa que seria uma boa, alguns pediram, eu quero o curso de obreiro presencial. Tudo bem, se você quiser fazer presencial na casa de alguém para tomar um café junto, fazer junto, com uma telinha lá, e já troca ideia e faz, se quiser, é uma ideia. Se você quiser, o presencial desse modo é muito mais eficaz, ele pode ajudar a tirar dúvida, ou você pode complementar, ajudar, é uma troca de informações, cresce mais, aprende-se mais em 2, né? O ideal é que se reunissem toda terça-feira, os 3 aí, estudassem juntos, ouvissem o curso de obreiros e aprendessem, né? O ideal, né? E deixa eu ver, acho que é isso, tá bom? Na semana que vem eu vou dar continuidade. Se vocês tiverem perguntas, eu sei que vai ter perguntas, porque isso daí é uma coisa muito nova, que nós vamos ainda conversar com os pastores, com os diáconos, com obreiros, no dia 21 de janeiro. Nós vamos ter consagração de obreiros novos. Nesse mesmo dia, vamos chegar mais cedo, que nós vamos organizar esse sistema de avruta, né? Eu creio que todos querem frutificar. Frutos significa não só caráter, mas vidas, né? Um dia nós vamos ser cobrados, gente. Quem você salvou? Quem você está ajudando para salvar, né? O que você está fazendo? Porque ter título e não ter fruto é frustrante, gente, né? Querer ter um título grande, sou apóstolo de mim mesmo, que é isso? Tem gente que só gosta do título, nem pensar, a gente quer ter fruto. Por isso que existe muita frustração. Então a gente quer aprender junto ao quê? A dar fruto, né? Então essa avruta acho que é um instrumento bom, e vamos aprender junto esse assunto aí, que eu estou aprendendo ainda. Por isso que eu fiz de uma forma mais, estou fazendo de uma forma mais lenta, não estou implantando uma coisa à força, não. Vai orando, porque eu também estou orando, tá? E já vai pensando, né? Porque o curso de obreiro vai começar, para não perder tempo. Já pensa nos 2, tá? Deus abençoe, tchau. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.
te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai.